Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Vocês podem repetir comigo esse último trechinho? Mas o justo... Amém. Amém. Mateus 16, 18. Capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Repete comigo: a minha igreja. A igreja de Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos repetir isso junto? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Não depende de nós, depende de Cristo. Como eu disse, nós vamos ler dois textos, são esses dois, e eles vão servir de abertura para a mensagem de hoje. A gente não vai expor, propriamente dito, esses dois textos, porque hoje nós comemoramos 504 anos da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, um monge chamado Martim Lutero, monge agostiniano, pregou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg e revolucionou o mundo. Eu escolhi esses dois textos por dois motivos diferentes. O primeiro texto foi o texto que Martim Lutero, ao estudar o capítulo de Romanos, foi o texto que tocou no coração dele, as escamas dos olhos se foram removidas. E ele se libertou das amarras, do regimento, das doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana. Foi através desse texto, talvez através desse texto, que ele tenha verdadeiramente se convertido. E se libertou daquelas amarras da Igreja, daquelas doutrinas da Igreja, que eram doutrinas desviadas da verdadeira fé cristã, dos ensinos apostólicos, dos ensinos de Cristo. E o segundo texto eu escolhi pela fala imperativa de Jesus. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele não disse: olha, se vocês me obedecerem, se você crer em mim, as portas do inferno não prevalecerão. Não foi isso que ele disse. Ele falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele foi imperativo, ele foi taxativo, e nós precisamos mais do que nunca acreditar nisso, confiar nisso, que é na força dele. Amém? Mas o inferno, ele tenta o tempo inteiro subjugar a igreja. Que as portas do inferno prevaleçam contra a igreja. O inferno tenta. Ele não está caladinho, está tentando. Só que Deus levanta homens e capacita homens para que isso não aconteça. E é sobre isso que nós vamos estar falando aqui hoje. A gente vai fazer aqui um panorama da história da igreja, começando desde o Evangelho, indo até a Reforma Protestante, para a gente entender um pouco, através da vida desses homens, como Deus capacitou, está na vanguarda do crescimento da igreja, para estar defendendo a fé cristã. Tudo começou com 12 apóstolos. Jesus chamou 12, capacitou esses 12, depois chamou outros discípulos, também capacitou esses outros discípulos, mas nós vamos começar a falar dos 4 autores do Evangelho. 4 contadores diferentes de uma mesma história. A história é a mesma, o Evangelho é o mesmo, mas cada um com seus propósitos evangelísticos, mas contando a mesma história, o mesmo Evangelho. Mateus, ele escreveu para os judeus. Ele apresentou Jesus como o rei dos judeus, da descendência de Davi. Jesus, filho de Davi,
filho de Abraão, linkando Jesus a Abraão, que isso era importante para os judeus. Marcos, ele escreveu para os romanos e enfatizou Jesus como servo sofredor. Ele anunciou Jesus a partir do ministério de João Batista, que veio preparar caminho para a vinda do Senhor. Lucas escreveu para os gregos. Ele apresentou Jesus como filho do homem, o homem perfeito. Esses são os 3 evangelhos chamados de evangelhos sinóticos, porque estão debaixo de uma mesma ótica. Eles são parecidos, os 3 evangelhos. E nós temos um 4º evangelho, que é bem diferente dos outros 3. Inclusive, 95% dos versículos de João, ele não consta nos outros 3 evangelhos. Ele é 95% diferente dos outros 3 evangelhos. E João escreveu para a igreja. Talvez isso explique o quanto é essa diferença de um para outro. Que ele escreveu pessoas já convertidas para pessoas que já conheciam Jesus. Mas João, ele deu ênfase ao Jesus transcendental. Ele começa dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele já começa a apresentar um Jesus transcendental, que não foi um ser criado, mas foi um ser que sempre existiu, desde a eternidade. No princípio, o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí ele também fala que o Verbo se fez carne. O Deus eterno se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa foi a ênfase, foi o Jesus que João apresentou para nós. O Jesus, filho de Deus. Enquanto Mateus falava que Jesus é o rei dos judeus, Marcos, Jesus, servo sofredor, Lucas, Jesus, filho do homem, João fala, Jesus, filho de Deus, rei dos reis, Senhor dos senhores. Aí a gente entra no livro de Atos. O que a gente vê no livro de Atos? A ascensão de Jesus, derramamento do Espírito Santo, a expansão da igreja, o ministério de Pedro, junto a Jerusalém, depois da Judéia indo para Samaria, a igreja se expandindo. O livro de Atos trata muito disso. O ministério de Paulo, a primeira, a segunda, a terceira viagem de Paulo, onde muitas igrejas foram fundadas, onde muitas cartas foram escritas, e essas cartas, muitas delas, ele escreveu muitas cartas, fazem parte hoje do cânon da nossa Bíblia. E quando a gente analisa essas cartas, estuda essas cartas, vê que praticamente em todas elas, Paulo está combatendo algumas heresias que estavam entrando na igreja. Essa é a tônica da igreja do primeiro século. E a gente vai ver que é do primeiro, é do segundo, é do terceiro, e provavelmente é de hoje também. Ele combatia heresias como sincretismo, judaísmo, gnosticismo, que era um pensamento filosófico que influenciava muito a igreja negativamente, onde muitas heresias do início da igreja veio do gnosticismo. A gente vai agora entrar nas cartas gerais. Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º, 3º João, Judas. E a gente vê que nessas cartas o assunto também é o mesmo. É combater as heresias que estavam acontecendo ali, do gnosticismo, do judaísmo. Ou seja, os discípulos, os apóstolos da igreja do primeiro século ficaram o tempo inteiro buscando ali deixar a igreja pura, sem esses maus ensinos. Esse foi o grande trabalho dos apóstolos no primeiro século. E no final do primeiro século, morre o último dos apóstolos. Todos os outros apóstolos haviam morrido pela via do martírio. Paulo decapitado, Pedro crucificado, segundo a tradição, na cruz, em forma de X, de cabeça para baixo. Outro morreu enforcado, outro flechado, outro pelo fio da espada. Todos eles haviam morrido.
todos eles, entre aspas, se lascaram, ok? E João morreu por morte natural, ele morreu de velho, mas ele também sofreu. Mas nesse momento, com a morte do João, acaba o período apostólico. E como é que fica a igreja? A igreja fica órfã? A igreja não fica órfã. Deus levanta outros homens e capacita outros homens. Essa é a história da igreja. Deus levantando pessoas e capacitando pessoas. E eu quero falar um pouco agora sobre esse período pós-apostólico, que é o período dos pais da igreja. A gente vai entrar agora nesse período, que vai do início do século II até o ano 600, por ali. É o período apostólico. E a gente vai dividir em 3 partes. O primeiro são os pais apostólicos, que liderou a igreja pelos 150 anos após a morte de João, até o ano 150, mais ou menos, depois de Cristo. E a gente pode citar aqui alguns homens, como os nomes mais proeminentes, como Clemente de Roma, que foi bispo de Roma, que exortou a igreja de Corinto sobre aquela questão da divisão. Ou seja, os apóstolos morreram, mas os problemas continuaram. E agora Deus levantou outros homens. Nós temos também Inácio de Antioquia, que foi bispo de Antioquia, que a ênfase dele é em cima da liderança, da unidade da igreja, que também é um tema que Paulo combatia muito, principalmente lá na igreja de Corinto. Ele deu sequência a esse trabalho, e também combatendo o gnosticismo. O gnosticismo não acabou com a morte dos apóstolos, continuou nos outros séculos. O gnosticismo continuou atacando a igreja, trazendo heresia para dentro da igreja. Inácio de Antioquia, ele combateu o gnosticismo. Nós temos aqui o Policarpo, que foi bispo de Esmirna e discípulo de apóstolo. Ele foi discípulo do apóstolo. Foi martirizado no ano de 155. Essa é outra questão que eu queria também exaltar aqui. Esses homens foram perseguidos, foram presos, foram mortos por causa da fé, por causa do ministério deles. E Policarpo foi queimado, preso a uma estaca, enquanto declarava através de louvores que Jesus Cristo era o Senhor, seu Salvador. Imagine a cena, Policarpo na fogueira, preso a uma estaca, sendo queimado e fazendo louvores a Deus nesse momento. Aí termina o primeiro período dos pais da igreja. A gente entra no segundo período, que vai de 150 a 300 depois de Cristo, que é o ministério voltado para defender a fé cristã dos ataques ferozes. De quê? Da filosofia grega, do judaísmo e da forma de paganismo oriental. É isso que estava invadindo a igreja, que gerava muitas heresias. Quem é que a gente pode citar aqui como nomes mais proeminentes? Justino Marte. Já vou dizer que ele tem esse sobrenome, esse apelido, Marte, porque ele foi martirizado. Dedicou sua vida a apresentar a superioridade do cristianismo sobre qualquer filosofia ou religião. O ministério dele foi firmado em cima disso. Olha, o cristianismo é superior à filosofia. O cristianismo é superior a qualquer outras religiões. E ele foi martirizado por isso. Irineu de Lyon, bispo de Lyon, é um grande defensor da fé cristã diante do gnosticismo. Novamente, o gnosticismo invadindo a igreja, ou seja, continuou invadindo. Ele foi martirizado. Orígenes, severamente perseguido por causa da sua fé, defendeu a suficiência das Escrituras. Ou seja, serviu de base para a reforma protestante. A gente não tem uma das solas lá que é sola Escritura? Alguém lá, passado, muitas centenas de anos antes, defendeu isso. Se nós hoje acreditamos que a palavra de Deus é o nosso manual de fé e prática, que é suficiente, que é inspirada, se nós cremos piamente nisso, é porque homens perderam a sua vida lá atrás para defender essa ideia. Essa ideia não, essa verdade. Agora nós entramos no período que vai de 300 a 600, que é chamado pais teólogos. São outros homens que Deus levantou. E o trabalho deles é mais direcionado à sistematização das doutrinas teológicas. Cristologia, doutrina de Cristo. Eclesiologia,
doutrina da igreja. Soteriologia, doutrina da salvação. E muitas outras doutrinas. Eles sistematizaram a Bíblia para que essas doutrinas pudessem ser, hoje aqui, lidas por cada um de nós. Como nomes mais proeminentes, nós temos Atanásio, nome importantíssimo, que defendia a divindade de Cristo contra a heresia que pregava que Jesus não era Deus, mas apenas um ser criado. Essa heresia ela vinha do arianismo. Atanásio defendeu a divindade de Cristo. Ele venceu essa batalha contra o arianismo. A gente pode também falar de Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa, que eram 3 amigos da Capadócia, teólogos incansáveis na formação da doutrina da Trindade. Nós não cremos na Trindade hoje? Foram esses homens lá que foram perseguidos, martirizados, defendendo essa doutrina. Ele deu um foco na questão do relacionamento perfeito, no amor trinitário da doutrina. Porque esse negócio de dizer que o Pai é maior que o Filho, que é maior que o Espírito Santo, isso é coisa do homem, não é coisa de Deus. Não existe isso entre a Trindade. Eles são iguais, ou substancialmente iguais. Isso é coisa da nossa mente limitada, e esses homens defenderam essa doutrina. E por último, não menos importante, nós temos Agostinho de Hipona, que foi bispo de Hipona, reconhecidamente e com justiça, como um dos maiores teólogos da história da igreja. Ele trouxe muito entendimento sobre a salvação pela graça. Olha a importância do trabalho dele. O entendimento da salvação pela graça. Combateu o pelagianismo, que dizia que o homem não tinha sido totalmente afetado pelo pecado, que ele era livre para escolher Deus. Escolher Deus dependia exclusivamente da vontade do homem, ou seja, tirando a salvação da mão de Deus, tirando a glória da mão de Deus, ele combateu o pelagianismo e venceu. Ele contribuiu também para o entendimento a respeito da Trindade e da providência de Deus. Esses homens, eles se dedicaram pela causa do Evangelho. E a igreja que era perseguida, esses homens foram perseguidos, mas não somente ele, muitos outros cristãos foram perseguidos. Quando chega no início do século IV, no ano de 303 depois de Cristo, o imperador Constantino declara o cristianismo como religião oficial de Roma. E a igreja para de ser perseguida. Não tem mais perseguição a cristão. Isso é bom ou isso é ruim? No caso da igreja, não ser perseguido é ótimo, mas a gente não sabe os planos de Deus. Deus usou a perseguição para a expansão da igreja. Agora, ser cristão é vantajoso. O Estado te dá vantagem para você ser cristão. Você que era perseguido, agora você tem benesses por você ser cristão. Então, o que acontece? Vem cristão de todo lado. Todo mundo agora virou a religião da moda. Todo mundo agora é cristão. Os convertidos e os não convertidos. E o que acontece? Essas pessoas não convertidas vêm para a igreja e trazem consigo suas tradições, suas religiões, e começa a misturar tudo e havendo um sincretismo. E a igreja que era pura, apesar do gnosticismo, apesar do judaizante, ela era uma igreja pura, porque não tinha vantagem nenhuma você ser cristão, porque você poderia ser crucificado, queimado, enforcado a qualquer momento. Só era cristão quem verdadeiramente era convertido. Agora tem um monte de pessoas não convertidas dentro da igreja. E a igreja que era pura, ela perde a sua pureza. É isso que acontece com isso. Depois Constantino instituiu o cristianismo como a religião oficial. Perseguição acabou, mas a igreja perdeu a pureza. A igreja que é católica romana, podemos dizer que é católica apostólica, já tinha saído do ensino apostólico, ela começa a se corromper cada vez mais. Se corromper, perder a sua forma original, sair das doutrinas apostólicas.
quando a gente constrói uma casa, a casa precisa de reforma? Não, está tudo pintado, está tudo bonito. Mas ao passar do tempo, a casa fica velha. A tinta começa a descascar, o embolso cair, o cano entupir, ela precisa de uma reforma. E foi justamente isso que aconteceu com a igreja. Por que Lutero quis fazer uma reforma? Porque estava tudo errado, estava tudo desmoronando. Então a gente precisa entender. Antes de entender a reforma protestante, é a gente entender por que a igreja precisou de uma reforma. Que ela saiu das sãs doutrinas, ela saiu dos ensinos de Cristo, ela saiu dos ensinos apostólicos. E a perseguição que antes era por ser cristão, agora a perseguição é por você discordar das doutrinas da Igreja Católica. A perseguição agora é essa. Mudou a perseguição. E a igreja cada vez mais se corrompendo, adotando práticas pagãs, elementos da cultura greco-romana começaram a ser inseridas no culto. Depois vem um período do papado romano, que já é por si só uma heresia, porque o Papa era considerado Cristo aqui na Terra. Isso por si só já é uma heresia, e a igreja vai cada vez mais se paganizando até chegar ao século XII, que o que estava ruim fica pior ainda, que entra no período das trevas, com a Inquisição. O Tribunal Santo Ofício fazia torturas, promovia torturas, mortes, julgamentos, caça às bruxas, caça aos hereges, mas quem definia quem eram os hereges? Era a própria igreja corrompida. Então foi um período muito complicado. E a igreja católica cada vez mais tendo acréscimos, acrescentando coisas, acrescentando tradições, mais tradições em cima de tradições, e a gente vê alguns elementos, como oração aos mortos, que a gente não encontra respaldo bíblico para isso, veneração dos anjos, que nós não encontramos. Para falar a verdade, tudo que eu vou falar aqui, eu desafio qualquer um a achar algum respaldo bíblico. Tá? Veneração aos anjos, veneração a santos mortos, doutrina do purgatório, culto apenas em latim. Não importa se você falava em latim, ou se falava alemão, se falava francês, não importa. O culto era em latim, que era para você não entender, você valia a palavra do Papa, valia a palavra dos sacerdotes, dos bispos, isso é que valia, a palavra de Deus não valia, as pessoas não conheciam, não tinham acesso. Culto a Maria, Maria foi levada à medianeira, ou seja, não é mais Cristo, não é mais sola Cristo, que ainda não existia sola Cristo, sempre existiu na realidade, mas não tinha sido promulgado isso ainda. Agora está falando, é Cristo mais Maria. E a gente vê isso até os dias de hoje. Algumas coisas a igreja católica pode ter melhorado, mas coisas fundamentais ela continua exatamente como ela era no passado. A gente vê culto a imagens, culto a relíquias, canonização de santos, com a sua respectiva veneração, e também colocando esses santos como mediadores. As pessoas oram para São Pedro, para São Paulo, para São Jorge, como se estivesse orando a Cristo. Eles passaram a ser mediadores. Também veio a confissão do pecado aos sacerdotes, lá no confessionário. Estabelecimento por ele de uma penitência para pagamento do seu pecado, para perdão do seu pecado, que é uma heresia. Não existe nenhuma obra que possa fazer com que o seu pecado seja perdoado, a não ser Cristo, através do seu arrependimento verdadeiro. Mas o sacerdote lá, se faz a confissão, ele fala, 10 Ave Maria, 5 Pai Nosso, está pago. Não está pago. O pecado está pago na cruz. A gente vê a proibição da Bíblia para os leigos, as pessoas normais não tinham acesso à Bíblia. Quem tinha acesso à Bíblia era os sacerdotes e de nível mais alto clero, que tinha acesso por completo à Bíblia. É estabelecido a infalibilidade do Papa. O Papa é infalível, é inerrante. O Papa é o vigário de Cristo aqui na Terra, o substituto de Cristo aqui na Terra, tem a autoridade de Cristo.
A tradição é colocada, a tradição da Igreja Católica é colocada no mesmo nível, até em alguns casos acima da palavra de Deus. Então não é à toa que Martinho Lutero botou só as Escrituras, que não é a Escritura mais a tradição, não é a Escritura mais o Papa, é somente a Escritura. A Bíblia é adotada pela Igreja Católica, mas também documentos papais também sendo ali colocados no mesmo nível da Bíblia, às vezes até acima. Bulas papais, não é só a Bíblia, que é a palavra de Deus. Você tem os documentos e tem as bulas. Venda de cargos eclesiásticos. Eu quero ser um bispo, eu quero ser um monge, quanto custa? Está aqui, eu vou lá e compro. Acontecia isso. Isso é uma coisa que eu acredito que a igreja, não sei, que a Igreja Católica melhorou, que não deve ter isso mais. Então, algumas coisas a gente precisa reconhecer que melhorou, mas outras continuam na tradição. Venda de relíquias, por final, a gota d'água, vamos chamar assim, o contrário da cereja do bolo, a venda de indulgência. O Papa queria construir a Catedral de São Pedro, precisava de dinheiro, começou a vender indulgência. O que é indulgência? Era um documento que dizia que você era salvo. Você comprava esse documento. Coisa absurda. Você não é mais salvo pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não, você é salvo por um documento. E o homem chamado Martinho Lutero, se martirizando com essa religiosidade, buscando a salvação. Martinho Lutero buscava a salvação através de penitência, através de flagelo, através de sacrifício, através de obra, e não encontrava paz. E não encontrava paz nessas coisas, e de repente ele é enviado para Roma para estudar a palavra de Deus. E ele se depara com o livro de Romanos. E logo no capítulo 1, quando ele chega naquele texto que nós lemos, que o justo viverá pela fé, os olhos dele são abertos, as escamas caem. Muito provavelmente nesse momento ele se converte. E ele percebe que está tudo errado na Igreja Católica. Ele se liberta das amarras do jugo do catolicismo romano. Só existia a Igreja Católica naquela época. E Lutero chega à conclusão que não é por causa dele, que não é por nossa causa, pelas nossas obras, mas é por causa de Cristo. O que o Cristo fez que faz a diferença. Ele chega à conclusão que não é pelas obras, mas é pela graça, por meio da fé. Gente, isso é muito claro para a gente hoje, mas para aquelas pessoas não era claro. Hoje nós temos acesso à Bíblia, diversas versões da Bíblia. Eles não tinham acesso a isso, essa facilidade. E Lutero fica inconformado. Ele quer fazer com que a Igreja Católica volta aos ensinos apostólicos. E ele pendura as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, há 504 anos atrás, 31 de outubro de 1517. É uma revolução no mundo. E a gente vai falar aqui do pilar dessa reforma protestante, que são os 5 solas. Sola Escritura, somente a Escritura, suficiência da Escritura. A Escritura é nosso manual de fé e prática, ela é inspirada, ela serve para nos admoestar, nos edificar, nos consolar, nos preparar para toda a boa obra de Deus. A Escritura é revelação total de Deus. Não precisa acrescentar nenhum outro escrito, ou nenhuma outra bula papal, nenhum outro documento papal, é somente as Escrituras. Tudo nosso tem que ser baseado nas Escrituras. É isso que quer dizer. O segundo solas Cristo, é somente Cristo. Jesus é o nosso advogado, está à destra do Pai. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não falou que ninguém vai ao Pai. Olha, ninguém vai ao Pai. Eu sou aqui um assistente do Pai. E ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Sou secretário do Pai. Ele não falou isso. Ele falou, seu caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque eu e o Pai somos um só.
Acrescentar algo ou alguém a Cristo é abandonar Cristo. Se você botar Cristo e Maria, você só está com Maria. Se você botar Cristo e Pedro, você só está com Pedro. Se você botar Cristo e as obras, você só está com as obras. Se você botar Cristo e o flagelo, você só está com o flagelo. Talvez alguém pense assim, poxa, Maria é a mãe dele. Pedro era amigo dele. Qual o problema que tem? Se a pessoa pensa assim, porque ela não entendeu que Cristo é Deus. Jesus disse: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E o terceiro, sola gratia, somente a graça. E em Efésios 2, 8, 9, praticamente vai ficar só em Efésios 2, 8, 9, para ver as outras 3 solas. Diz que nós somos salvos pela graça. Para a gente isso é simples. Mas o povo, eles não tinham acesso a esse versículo. Mas esse texto fala que é por meio da fé. Aí a gente vai para outra sola fide, somente a fé. Então nós somos salvos pela graça por meio da fé. Mas isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé salvífica que nós temos não vem de nós mesmos, é um presente de Deus para a nossa vida. Não somos merecedores, é um presente imerecido. Graça é isso, é presente imerecido, é favor imerecido. Martinho Lutero entendeu isso e falou: só a fé. Não é fé, mas obras. Esse texto de Efésios fala: nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem das obras, vírgula, para que ninguém se glorie. Explica tudo. A gente entrou aqui no quinto e último sola. Soli Deo glória. Somente a Deus a glória. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Por quê? Por que é dom de Deus? Por que a graça? Porque a fé não é nossa. A fé é um dom de Deus, para que ninguém se glorie diante dele. A obra é toda dele, por isso a glória é toda dele. A gente vê Pedro rejeitando sumariamente quando alguém quis se prostrar aos pés dele. Que Pedro fez milagres, Pedro fez sinais miraculosos, Pedro ressuscitou pessoas, Pedro passava a sombra de Pedro, curava pessoas. E as pessoas quiseram se prostrar aos pés de Pedro, e Pedro: levante, por favor, não faça isso comigo, eu sou um homem igual a você. Que Pedro sabia que ele não era Deus, e a glória é somente a Deus. E Jesus aceitou a adoração, porque Jesus tinha plena consciência que ele era Deus. Diversas passagens, pessoas adoraram Jesus e Jesus aceitou a adoração. E Jesus não somente aceitou a adoração, como ele também perdoou pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Tem pessoas que falam: Jesus nunca afirmou com todas as letras que ele era Deus. Eu sou Deus encarnado. Jesus, ele deixou isso bem claro em diversas vezes. Ele disse uma vez que antes de Abraão existir, eu sou. Eu e o Pai somos um. Quem vem a mim vê o Pai. Eu sou a porta estreita, eu sou a videira verdadeira. Essa palavra eu sou é o nome de Deus. E os judeus entendiam isso. Eles podiam até não acreditar, mas eles entendiam, tanto entendiam, que eles queriam matar Jesus. Jesus foi claro em relação a isso.
Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. E a reforma protestante foi um dos maiores avivamentos da história da igreja, perdendo apenas, na minha opinião, isso é com certeza, mas alguém pode achar que tiveram outros avivamentos, mas eu diria, foi o segundo maior avivamento, perdendo para Pentecoste. E a gente sempre tem que terminar uma pregação, procurar terminar uma pregação com uma aplicação. Qual é a aplicação que nós podemos ter dessa mensagem de hoje para a nossa vida hoje? Se a gente for interpretar a Bíblia com óculos desses 5 pilares, dessas 5 solas, eu digo para vocês categoricamente que é mais do que meio caminho andado, uma boa interpretação, uma boa hermenêutica. É difícil você errar na sua interpretação. Eu estou falando dos princípios. Você pode até falar assim, Paulo falou isso aqui, e o que você está falando não foi exatamente o que Paulo quis dizer. Quem é que está livre disso? Você acha que Calvino, por exemplo, nunca cometeu um equívoco exegeticamente, em algum versículo que ele foi interpretar? Claro que cometeu, e todos nós cometemos quase todo dia. Mas o importante é o princípio da nossa interpretação, que são justamente esses. Que a Escritura, ela é suficiente. Que não tem nada antes de Cristo, não está em nada depois de Cristo, não tem ninguém além de Cristo. Que a glória é somente de Deus, que é por meio da fé e por meio da graça que nós obtemos a nossa salvação. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, meu Pai, por esses 2000 anos da igreja que o Senhor tem nos sustentado, meu Pai. Que o Senhor tem levantado homens, Pai, capacitado homens para dar continuidade à tua obra, meu Deus. E sabemos que a obra não é do homem, mas é do Senhor. Pela garantia que nós temos, meu Deus, que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Às vezes nós olhamos para o mundo e ficamos preocupados, mas sabemos que podemos descansar no Senhor. E o Senhor é poderoso. Que nada foge da tua vontade, meu Deus. Pai, use-nos cada vez mais, capacita-nos, Pai, para fazer parte dessa obra vencedora que é a sua igreja, meu Deus. Para que a gente esteja sempre inserido, sendo a tua vontade, esteja sempre inserido nesse corpo, sendo membro desse corpo, e que Jesus Cristo é o cabeça, meu Pai. Continue nos capacitando, é o que nós te pedimos, meu Pai, perdoando os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, amado.